E se eu te dissesse que um dos maiores inimigos do Islã se tornou um dos seus maiores defensores, em uma época em que os muçulmanos eram perseguidos, torturados e mortos apenas por dizer: Alá é único. Existia um homem, temido por todos, em Meca. Um homem forte, orgulhoso, implacável. Seu nome era Umar ibn al-Khattab. Ninguém imaginava que esse mesmo homem se tornaria um dos pilares do Islã e um dos líderes mais justos da história da humanidade. Hoje, você vai conhecer a história completa de Umar ibn al-Khattab. Uma história de ódio transformada em fé, de violência transformada em justiça. Fica até o final, porque essa história pode mudar a forma como você enxerga arrependimento e a transformação. Antes de aceitar o Islã, Umar ibn al-Khattab era conhecido em Meca por sua força física e personalidade dura. Ele pertencia à tribo dos Quraysh, uma das mais respeitadas da cidade. Sabia ler e escrever, algo raro naquela época. Mas junto com sua inteligência, Umar carregava um coração endurecido. Ele via o Islã como uma ameaça às tradições de seus antepassados. Para ele, a mensagem do profeta Muhammad dividia famílias e enfraquecia Meca. Por isso, Umar tornou-se um dos mais severos perseguidores dos muçulmanos. Homens, mulheres, até escravos sofriam com sua brutalidade. Quando Umar caminhava pelas ruas, os muçulmanos se escondiam. O medo o acompanhava. E mesmo assim, Alá já havia escolhido Umar para algo muito maior. O profeta Muhammad costumava fazer uma súplica dizendo: Ó Alá, fortalece o Islã com Umar ibn al-Khattab ou com Abu Jahl. E Alá respondeu essa súplica de uma forma que ninguém esperava. Antes daquela noite, Umar estava tomado pelo ódio. Ele decidiu que iria sozinho até a casa de Sa'd ibn Abi Waqqas, onde os muçulmanos se escondiam. Sua espada estava firme na mão, seu coração cheio de raiva. Mas o destino tinha outros planos. No caminho, algo inesperado aconteceu. Ele ouviu relatos sobre uma irmã de Umar que havia se tornado muçulmana. Curioso e furioso, Umar foi até a casa dela. Lá dentro, ele encontrou o livro sagrado de Alá, o Alcorão, sendo recitado. Palavras que antes pareciam ameaças, agora tocaram profundamente seu coração. As palavras diziam: não deixe que o ódio endureça teu coração. Aquilo que é de Alá permanece. Aquilo que ele escolhe, ninguém pode deter. Umar sentiu algo que nunca havia sentido antes. Um frio que subia pela espinha e uma luz que iluminava seu coração. Ele caiu de joelhos, sentindo uma mistura de medo e reverência. Por horas, ele leu e relia as palavras de Alá. E algo mudou dentro dele para sempre. De inimigo ele se tornou um crente firme. A espada caiu da mão e a raiva deu lugar à fé e respeito por Alá. O homem que caminhou para matar o profeta voltou para Meca como um dos maiores defensores do Islã. Ele saiu daquela casa transformado. A história de Umar mostra algo essencial. Não importa o quão longe você esteja do caminho certo, Alá pode transformar seu coração em um instante. Após a sua conversão, Umar não era mais o homem que aterrorizava Meca. Agora, seu coração ardia com fé e determinação. Ele sentia um respeito profundo pelo profeta Muhammad e estava pronto para proteger a verdade a qualquer custo. Umar começou a andar pelas ruas de Meca, não mais para espalhar medo, mas para defender os muçulmanos. Ele interveio quando outros perseguiam novos crentes, falando com firmeza e coragem, até mesmo contra membros influentes da tribo Quraysh. O profeta
notou rapidamente a mudança. Umar, o antigo inimigo, tornou-se um aliado leal e forte, e sua presença trouxe segurança para os muçulmanos. Umar enfrentou os mais perigosos inimigos. Sua força física e coragem se tornaram um escudo para os fracos. A humildade diante do profeta. Apesar de sua força, Umar aprendeu respeito e paciência. Nunca falou fora de hora, sempre obedecia aos ensinamentos do profeta. Participação em eventos importantes. Ajuda na migração para Medina. Apoio nas batalhas iniciais. Conselho sábio que salvou muitas vidas. A transformação de Umar é um lembrete poderoso. Um coração verdadeiro, quando tocado por Alá, pode mudar o mundo ao seu redor. Mesmo aqueles que antes eram seus inimigos, agora o respeitavam e admiravam. Mas a história de Umar não termina por aí. Seu maior impacto viria mais tarde, quando Alá o escolheria como califa, para liderar com justiça, sabedoria e fé firme. Após a morte do califa Abu Bakr, a Umma enfrentava um momento delicado. O Islã crescia rapidamente, mas precisava de um líder firme e justo. Foi então que Umar assumiu a responsabilidade de liderar os muçulmanos. Muitos se perguntaram como alguém tão firme pode governar com misericórdia. Mas logo perceberam que a dureza de Umar era apenas contra a injustiça. Umar governava com um princípio simples: ninguém está acima da lei, nem mesmo o califa. Ele caminhava à noite pelas ruas, sem guardas, sem luxo, observando o povo em silêncio. Queria saber quem tinha fome, quem sofria, quem precisava de ajuda. Certa noite, Umar ouviu o choro de crianças. Ao se aproximar, viu uma mulher mexendo uma panela, mas dentro dela havia apenas água e pedras. Ela fazia isso para enganar os filhos, para que pensassem que a comida estava a caminho. Umar ficou em choque. Sem dizer quem era, voltou correndo à casa do tesouro público. Carregou sacos de farinha nas próprias costas. Quando alguém tentou ajudá-lo, ele perguntou: "Você carregará meus pecados no dia do juízo?" Naquele dia, Umar cozinhou com as próprias mãos, até ver as crianças sorrirem. Depois disso, Umar chorou, com medo de ser questionado por Alá por qualquer injustiça cometida. Durante seu califado, o Islã se espalhou por vastas regiões. Grandes impérios foram derrotados. Mas Umar continuou vivendo como um homem simples. Dormia no chão, usava roupas remendadas. Não buscava riqueza, mas buscava responsabilidade diante de Alá. Quando entrou em Jerusalém, não entrou como um rei, entrou como um servo de Alá. Mesmo sendo poderoso, Umar nunca teve medo da morte. Ele costumava fazer uma súplica dizendo: "Ó Alá, concede-me o martírio na cidade do teu mensageiro." E Alá aceitou sua súplica. Uma vez, Umar foi atacado durante a oração do Fajr. Mesmo ferido, sua preocupação não era consigo mesmo, mas com a Umma. Suas últimas palavras foram de humildade, pedindo perdão e temendo o encontro com Alá. A vida de Umar nos ensina que a verdadeira força está na justiça. O poder sem humildade não vale nada. Nenhum passado é maior que a misericórdia de Alá. Umar passou de inimigo do Islã a farol de justiça para toda a humanidade. Se Umar pôde mudar, então ninguém está perdido. Se essa história tocou teu coração, dê seu like e comenta. Que Alá nos conceda justiça como Umar. Alá muda destinos em um instante. Partilhe essa história e segue o canal para mais histórias que fortalecem a fé.